Legal. Agora nós vamos trabalhar um conceito de elasticidade. Então, pense no elástico. Pena que eu não tenho nenhum elástico aqui. A ideia do elástico é exatamente isso. Você pega o elástico, você puxa, solta, ele volta. Então, elasticidade é basicamente essa capacidade que você tem que sair de um ponto e se movimentar se distanciando daquele ponto. Tá? Então, para a gente compreender essa ideia, é, a gente vai pensar em dois conceitos: elasticidade, preço da procura, elasticidade, preço da demanda. Tá? Então, exemplo, a procura, a procura de qualquer bem ou serviço, ela aumenta ou diminui conforme muda o preço. Então, por exemplo, se o preço da mercadoria aumenta, a demanda diminui. Mas o quanto diminui aumentando o preço varia igual para todas as mercadorias? Não. Então vamos na prática. Imagina só que você é diabético e você consome insulina. E pelo que eu saiba, o governo brasileiro ele dá insulina para os diabéticos. Mas vamos supor que esse produto ele tivesse de comprar por ele. Meu amigo, se o preço aumentar, cara, você vai continuar comprando a insulina, porque se você não tomar insulina, você vai morrer. Então, o indicador que mede essa sensibilidade ao preço é a elasticidade. Tá? Então, se a demanda muda muito, com pequenas mudanças de preço, é porque é muito elástico o preço da procura daquele item lá. Tá? Então, são três situações possíveis. Tá? Então, esse símbolo aqui, E, esse epsilon, é o de elasticidade. Então, eu vou falar elasticidade é igual a 1, quando a elasticidade é unitária. Tá? O que significa elasticidade igual a 1? É tipo assim, aumentou um pouquinho o preço, diminuiu um pouquinho a oferta. Diminuiu um pouquinho o preço, a demanda, perdão. Então, vamos começar de novo. Elasticidade igual a 1. Elasticidade preço da procura igual a 1. Tá? Então, quando ela é 1, significa que eles aumentam preço e procura, eles caminham de maneira proporcional. Aumentou um pouco o preço, diminuiu um pouco a procura, a demanda. Aumentou muito o preço, diminui muito a procura, porque eles são inversamente proporcionais, tá? Agora, quando a gente fala que a elasticidade é maior que 1, é o símbolo de maior aqui, ó. Quando a elasticidade é maior que 1, o símbolo de maior, a gente fala que a procura é elástica, significa que a quantidade procurada é sensível ao preço. O que é sensível ao preço? Aumentou um pouquinho o preço, você para de comprar. Ou diminuiu um pouquinho o preço, você compra um montão. Tá? Então, quando é elástica mostra essa sensibilidade. Mexeu um pouquinho, alterou um montão. Tá? Abaixou um pouquinho o preço, você compra mais. Aumentou um pouquinho, você para de comprar. É porque a coisa é elástica. Tá? Ela é elástica mesmo. Tá? E quando a elasticidade é menor que 1, é o contrário, ela é inelástica. Ou seja, é o caso do remédio da diabetes. Né, cara? O preço pode aumentar, a quantidade procurada não vai alterar. O preço pode abaixar, a quantidade alterada não vai mudar. Então, elasticidade indica a sensibilidade ao preço. Tá? Então, tentado mesmo. Então, vai ficar mais fácil a gente compreender isso aqui. Talvez tenha ficado esse confuso o slide anterior, mas os exemplos aqui ficam mais fáceis de entender. Então, por exemplo, o que afeta a elasticidade de preço da procura? Essencialidade do produto, é o que eu estava falando para vocês. Mesmo que o preço aumente, o consumidor não pode prescindir daquele medicamento. Minha esposa ela consome um medicamento para pressão e está em crise medicamento para pressão no Brasil, acho que no mundo. Então, nossa, ela tem que ficar caçando em farmácia, etc e tal. Então, se o preço aumentar, não tem jeito. Porque se ela para de tomar, ela morre. Tá? Alguns hábitos, cara, eles afetam a elasticidade. Então, por exemplo, eu citei uma coisa bem medieval aqui, jornal, né? Mas eu penso que, imagina só que aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, a gente só tivesse um fornecedor de internet. Cara, se ele aumentasse o preço, sinto muito, a gente iria continuar comprando.
tá? Os hábitos nossos, eles não... Eles acabam nos obrigando, eles nos mantêm com aquele consumo, né? Então, hábitos, né, eles acabam nos viciando, e se a gente está viciado naquilo, a gente acaba pagando o preço que o pessoal colocar no mercado, tá? Outra coisa que afeta a elasticidade preço da procura é a possibilidade de substituir aquele bem, tá? Então, cara, aumentou o preço, mas você consegue substituir por um outro que faz a mesma coisa, não afetou você, tá? Outra coisa interessante, né, que os livros apontam, né? Olha que interessante. Se você compra uma coisa, você compra ela todos os dias, cara, você está de olho no preço daquela coisa. Então, aumentou um pouquinho, você já fica cabreiro. Nossa, eu paguei ontem 5, agora está 5,50, mas que absurdo, etc e tal. Agora, quando é uma coisa que você só faz uma vez por ano, a cada 2 anos, aí você esquece do preço. Então, por exemplo, se você tem um controle remoto de televisão na sua casa, único controle remoto, você compra a pilha a cada 1 ano e meio, tá? Cara, você não lembra quando você pagou naquela pilha. O cara pode ter multiplicado por 3, você nem sabe. Você não sente aquele peso lá. Então, a periodicidade de aquisição, perdão, varia a sua sensibilidade de entender o que está acontecendo com o preço. E, obviamente, a importância do consumo no orçamento, né? Se for pouco importante o negócio e o mercado aumentar o preço daquela mercadoria, você para de consumir e não sente falta nenhuma, tá? E aqui, essas curvas que eu estou trazendo aqui é mais ou menos para explicar aqui, né? Então, voltando aqui, ó, elasticidade maior que 1, mostra elasticidade, mostra sensibilidade ao preço. Curva da demanda aqui maior que 1, é muito sensível ao preço, elasticidade maior que 1. Então, olha aqui, olha, o preço era 1.000, quanto era R$ 1.000 o preço, eu me dispunha a comprar R$ 2.000, tá? O cara baixou o preço de 1.000 para 800, eu me disponho a comprar 6 vezes mais, 12.000, tá? O preço não baixou 6 vezes, tá? Porém, era muito elástico, me estimulou, eu fui comprar tudo aquilo. Aqui, ao contrário, é inelástico. Olha, o preço abaixou, ou vamos fazer o contrário, o preço era R$ 200, eu comprava 2.200 unidades, o preço aumentou para 1.000, cara, aumentou 5 vezes, eu só deixei de comprar 2.200 para 2.000. É inelástico, esse preço pode aumentar, que eu vou continuar comprando quase aquela mesma quantidade, tá? Então, está relacionado a coisas insubstituíveis, essenciais, tá? Cara, se for essencial, que nem no meu carro, agora menos, né? Mas ano passado eu ia muito para casa, então o combustível era inelástico para mim, porque o governo podia fazer o que quiser, a Petrobras podia fazer o que quiser, que ia voltar para minha casa, se a gasolina, se eu estivesse pagando R$ 3,80, R$ 3,60, R$ 4,20, R$ 4,30, tanto fazia, tá? Eu iria continuar. Mas, outra coisa interessante, né? No caso da gasolina, era inelástica para mim, mas ela pode ser elástica para outra pessoa. Opa, aumentou um pouquinho o preço, vou de bicicleta. Não vou mais de carro para o serviço, não. Ou vou de ônibus. Então, existe muita subjetividade nessas coisas. Tá? Então, não é uma precisa, vai funcionar para toda a sociedade. É uma estimativa, não é uma regra 0,1. Tá? E eu estava falando até agora da elasticidade preço da procura. Elasticidade de preço da procura. Agora tem também elasticidade no preço da oferta. A mesma coisa. A oferta aumenta ou diminui conforme o preço, mas varia de maneira igual? Não. Tá? Para alguns produtos, mudança no preço não afeta a quantidade ofertada. Tá? O mesmo sistema, só que ao contrário. O símbolo agora é a letra Ni, não é mais o Epsilon lá. Então, elasticidade, preço de oferta, ele pode ser igual a 1, maior que 1 e menor que 1. Quando é 1, é unitária. Então,
proporcional. Aumenta um pouquinho o preço, tá? Eu me disponho a produzir mais um pouquinho. Quando abaixa um pouquinho o preço, eu me disponho a produzir um pouco menos. É bem proporcional. Aumentou, diminuiu. Tá? Só lembrando que aqui aumentou, porque é diretamente proporcional, né? A curva da oferta, só lembrando, ela é ascendente, e a curva da demanda era o contrário, né? Porque ela é descendente, né? Ela é descendente. Eu não sei como é que vocês vão enxergar aí, deixa eu ver. Acho que é assim. Isso. Quando a elasticidade de preço da oferta é maior que 1, mostra que é elástico, maior que 1, elástico. Significa que aumentou um pouquinho o preço, eu, fornecedor, me proponho a fornecer muito mais. E aqui, ali inelástico, é o seguinte, se aumentou o preço, isso não me afeta enquanto fornecedor. Vamos ver os gráficos na prática aí. Tá? Bom, antes disso, né, o que afeta a elasticidade? Basicamente dois itens. Disponibilidade dos fatores de produção. É o que eu falei para você, nossa, eu, produtor, quanto maior o preço, mais eu quero produzir. Só que para produzir mais, eu até me disponho a comprar uma máquina, mas se não tiver máquina para vender no mercado, eu não consigo produzir. Mesmo se o mercado quiser, eu não consigo, tá? E isso tem a ver com já a segunda causa aqui, que é a ideia de defasagem da resposta. Olha, eu me disponho a produzir, mas vou demorar 6 meses para estar capacitado a produzir nessas maiores quantidades. Mas pode ser que daqui a 6 meses não haja mais interesse do mercado, então eu teria investido de bobeira. Tá? Importante, aquele mesmo esquema, né? Elasticidade maior que 1 significa que pequena variação do preço, grande variação na oferta. Então aqui o preço era R$2, eu me dispunha a produzir 5.000. O preço aumentou de 2 para 3, nem chegou a dobrar o preço, né? Não foi nem de 2 para 4, foi de 2 para 3, ele triplicou a minha quantidade ofertada, de 5.000 para 15.000. Então é um produto com a curva de oferta bem elástico. Aumentou um pouquinho o preço, o fornecedor se dispõe a vender. E aqui com a elasticidade menor que 1. Tá? Ou seja, o preço aumentou de R$1 a unidade para R$5. O preço aumentou 5 vezes e ele não aumentou a quantidade ofertada nem 2 vezes. Ou seja, é uma oferta muito inelástica. Imagina num produto que haja uma demanda, mas ele não tem capacidade produtiva, o preço pode subir na estratosfera que ele não vai conseguir fornecer. Tá? A oferta dele vai ser muito pouco elástica com relação ao aumento do preço. Aqui são as fórmulas como se calcula, eu deixei como na aula anterior, mais para a gente, se algum dia precisar calcular, saber como calcula, né? Então aqui eu coloco os parâmetros, né? E a elasticidade é calculada por essa forma. ΔQ sobre Q, ΔP sobre P. Tá? E aqui eu estou falando qual que é o P0, qual que é o P1, qual que é qual que é o Q0, qual que é o Q1. A mesma coisa aqui, como calculou ΔP, como calculou ΔQ, mas é mais para a gente saber como calcular, mas o que é importante na nossa disciplina aqui é a gente compreender o conceito de elasticidade. Se é unitária, aumenta ou diminui na mesma proporção. Se é elástica, pequenas diferenças no preço geram grandes mudanças. Se é inelásticas, mesmo grandes diferenças no preço são incapazes de afetar oferta ou demanda. Bom, falar sobre o mercado. Tá? Então, o mercado ele pode ser desses 5 tipos aí. Monopólio, oligopólio, a chamada concorrência perfeita, monopsônio ou oligopsônio. Tá? Vamos a eles. Tá? Monopólio, único vendedor. Tá? Só aquele cara que vende. Tá? O produto é insubstituível. Tá? Não é fácil um novo competidor entrar. Há barreiras para entrar. Tá? Então, por exemplo, há países que têm reserva de mercado, por exemplo, o petróleo. Então
Então só pode uma empresa explorar. Então isso é monopólio. Único vendedor, não tem a quem recorrer, não tem competidor, tá? Diante dessa situação, quando só tem um único fornecedor, esse único fornecedor ele tem a capacidade de determinar o preço e não tem o que você fazer. Ponto final, tá? Então funciona como verdadeiras caixas pretas, tá? Caixa preta de avião. Você não sabe o que tem lá dentro. Ou seja, se o preço aumentou, se o preço diminuiu, é questão só da empresa e você não sabe se é justo, se é injusto, ponto final, tá? Para piorar, normalmente esses mercados monopolistas, eles são mercados que demandam muito capital. Você, a gente não consegue se juntar 3, 4, montar uma empresinha para brigar com o cara, porque depende de muita máquina, muito investimento. Então, essa é uma das coisas que dificulta a entrada de competidores, né? Então, de alguma maneira, o petróleo no Brasil, apesar nos postos ter várias marcas, o petróleo é basicamente refinado pela Petrobras no Brasil, então passa sempre pela Petrobras, né? Então, se ela aumentar, se ela diminuir, quem define o preço da gasolina no Brasil não é os postos, não é a Shell, que é a Petrobras. Se ela falar que aumenta, aumenta e não tem o que fazer. Se ela falar que abaixa, abaixa e ponto final. O oligopólio é quando não é um único fornecedor, mas são alguns fornecedores, tá? Alguns concorrentes, tá? Então, olha que interessante. A gente pode pensar que o mercado automotivo no Brasil é assim. Não tem uma única fábrica de carro, mas tem poucas fábricas. Volkswagen, Toyota, Fiat, GM, Chevrolet, enfim. Agora estão chegando as coreanas, as chinesas também, mas você conta nos dedos da mão, tá? Então, eles são muito rivais, eles brigam muito por preço, muito marketing. Essas marcas elas tendem a cativar o cliente por meio de diferenciação. A minha marca é a mais esportiva, a minha marca é a mais tecnológica, a minha dá mais segurança ao cliente, enfim, coisa do tipo assim, tá? E esses competidores eles são tão fortes que eles acabam impedindo que outros competidores participem do mercado. Primeiro que o mercado já está muito dividido. E para entrar mais um aí, tem que vir com muita força e os caras brigam para não deixar mesmo, tá? Coisa interessante, apesar de eles serem competidores entre eles, pode haver espaço para eles fazerem determinados acertos, né? Eles podem fazer cartéis, eles podem determinar o preço. Ó, pessoal, carro popular não vai ser mais barato de tantos R$ 1.000 ou tantos US$ 1.000. Então eles podem fazer uma conversinha, não que eles façam, é um exemplo, óbvio, né? Mas quando são poucos, por exemplo, é muito comum a gente ver essas discussões a respeito de preço de gasolina no posto. Olha que interessante, você passa numa avenida, todo mundo tem o mesmo preço. Nossa, por que será? Então, gera uma desconfiança, né? A ideia de caixa preta, a gente não sabe o que acontece lá. E para piorar, é a marca da modernidade, né? O capitalismo ele tem essa tendência de expansão e concentração. Então, quanto mais ele cresce, mais poderosas as empresas se tornam e mais vão estar na mão de poucas empresas, tá bom? Se você pensar em tecnologia, é isso, né? Você vê, é Microsoft, é Google, é Amazon, é mais 2 ou 3 aí que dominam o mercado de maneira completa. Se você pegar telefone celular, é Samsung, é Apple, é Motorola, enfim, mais 2 ou 3 marcas aí, Asus, enfim. Briga de cachorro grande, tá? Tem esse risco de cartelização, mas de alguma maneira tem também a possibilidade de beneficiar o cliente por competição, abaixar o preço, melhorar a qualidade. Eu, particularmente, não, havendo oligopólio, briga saudável lá em cima, eu entendo, Giovanni, minha opinião pessoal, eu acho bem interessante. Tá? Bom, existe nos livros a ideia de concorrência perfeita, mas concorrência perfeita é mais ou menos que nem perna de cobra, né? Ninguém nunca viu, né? Por quê? Porque é mais teoria, né? Não existe na prática a ideia de concorrência perfeita. Concorrência perfeita é o seguinte, existe um
um tipo de mercadoria onde várias pessoas fabricam, tá? Várias pessoas compram, e ninguém é capaz de determinar o preço daquilo, e todo dia um novo fornecedor pode entrar naquele mercado e alterar o preço e abaixar o preço. Não, imagina só na sua cidade aí, quantas padarias tem, tá? São poucas. E, e não vai aparecer mais padeiro, padarias da noite para o dia aí, para concorrer com as demais. Não, o sistema não funciona dessa forma, né? É, primeiro porque a concorrência, ela prevê a ideia de homogeneidade dos produtos. A concorrência só é perfeita se os produtos eles são iguais. Só que o pão da padaria A não é igual ao pão da padaria B. Um é mais molinho, outro é mais duro, outro é mais, sei lá, mais assadinho, outro é menos assado, outro tem mais o que, menos aquilo. Enfim, começa essa ideia. Só de repente pensar, um carro não é diferente do outro. Um médico não é diferente do outro. Uma caneta não é diferente da outra. Tá? Então é muito difícil a gente pensar em. A ideia de concorrência perfeita é mais alguma coisa teórica do que uma coisa verdadeira, tá bom? E a concorrência perfeita, ela só permite esse trânsito, entrada de concorrência, porque é tudo muito fluido, né? Um concorrente pode chegar, um concorrente pode sair, né? E não há barreiras para a entrada de novos fornecedores. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes a pressão dos atuais proprietários dos negócios existentes, quando aparece um novo fornecedor lá, eles vão lá e pressionam o cara, ó, se você não sair daí, vai ficar ruim para você. Cada um de nós já deve ter ouvido alguma história desse tipo por aí. Então a concorrência perfeita é mais uma coisa teórica dos livros, aí, não é algo verdadeiro. Tá? O que é um monopsônio, né? Um tipo de mercado? É aquele mercado que tem um único comprador. Isso é péssimo para o fornecedor, né? Porque ele só tem um cara para vender. Tá? Se o cara falar assim, não vou comprar com esse preço, você acaba tendo de fazer o preço que o comprador quer fazer. Tá? E o oligopsônio são poucos compradores. Tá? Ainda assim, já é um pouco melhor, porque se você pode, enquanto fornecedor, você pode ter uma política de preços que seja mais benéfica para você. Tá? Mas monopsônio você fica muito dependente da vontade, muitas vezes política, de alguma empresa muito poderosa, né? Isso é o caso de uma empresa muito, muito poderosa. Ah, não é saudável a gente ter alguém que domine todas as compras. Isso quase que escraviza a gente em torno daquela entidade, vamos dizer assim. Bom, diante dessas possibilidades de cartel, de conluios, trustes, etc., a, o Estado, o direito, estabelece sistemas de proteção. Tá? Então, nós temos de ter proteção contra abuso do poder econômico, a gente tem que ter a livre concorrência, a gente tem organismos que nos protegem, como o CAD, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o PROCON. Tá? Então, por que isso acontece? Porque, primeiro, a Constituição Federal ela prevê no seu artigo 170 a ideia de livre concorrência. Tá? No artigo 173, a Constituição ela está atenta quanto ao uso do abuso do poder econômico, tá? E cabe à lei reprimir essas tentativas, né, de alguma entidade muito poderosa, algum comprador, algum vendedor dominar o mercado, impedir a melhoria dos produtos, a melhoria dos processos, a diminuição do preço, coisas desse tipo aqui, tá? E tem uma lei, né, para cumprir a ideia presente na Constituição, uma lei que estabeleceu a criação do CAD, né? É, na verdade, essa lei ela define o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e tem no CAD a instituição que mais zela. Vamos direto aos exemplos que vai ficar mais fácil, tá? Bom, o que é o CAD, antes de tudo? O CAD ele funciona como um tribunal, tá? Então, tem economista lá e tem advogado lá, tá? Ele vai fazer o julgamento, ele vai no campo, vai verificar se é daquilo mesmo, ele vai impor a condenação e vai determinar, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Já vou deixar alguns exemplos para vocês, tá? Isso é fundamental, porque sem concorrência o capitalismo ele não funciona, porque ele prejudica todo mundo, tá? Então,
O que o CAD fica de olho? O CAD fica de olho, sobretudo, de olho aberto mesmo, em fusões e aquisições de empresas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, mas se vocês forem comprar chocolate, tem o chocolate Nestlé e tem o chocolate Garoto. Tá? A Nestlé comprou o Garoto em 2004 e até hoje esse negócio não foi aprovado, ou seja, tem 15 anos já, mais de 15 anos já, e os donos da Garoto, que é a Nestlé, não sabem se vai dar certo ou não. Porque o CAD, ele achou que foi um risco muito grande, praticamente, eles dominaram o mercado. Com essa aquisição da Nestlé com a Garoto, eles praticamente dominaram totalmente o mercado. Então, isso é um risco para os consumidores. A gente pode estar pagando produtos mais caros. Então, esse processo está circulando. Eu tive numa reunião aí ano passado, né, 2019, começo de 2019, e tinha uma secretária do CAD e um cara que eu acho que já foi um dos líderes, o presidente do CAD lá. Então ele citou esse assunto aí. Nossa, esse assunto está há muito tempo aí girando e a gente não sabe o que vai acontecer. Um exemplo clássico também foi da aquisição da Ambev, tá? A aquisição da Ambev não, a criação da Ambev. A criação da Ambev é a fusão entre Antártica e Brahma. Eles eram companhias concorrentes e se juntaram e ficaram muito poderosos no mercado. Praticamente todas as marcas de cerveja no Brasil passam pela Ambev, né? Então, nesse manualzinho que eu deixei o endereço para vocês, está lá no nosso programa, lá, acho que tem um manual do CAD. Então, tem várias histórias do CAD interessantes. Eu só trouxe algumas para vocês aqui, tá? Então, olha que interessante. Lembra quando eu falei aqui que eles impõem resoluções normativas? Então, o CAD, quando da fusão Brahma e Antártica, ele impôs que a Ambev vendesse a Bavária, a marca Bavária e as fábricas, e 5 de suas fábricas. Curiosamente, pelo que entendo, as que fabricavam a Bavária. Então, olha que interessante, lá em Ribeirão Preto tem uma choperia muito famosa, Pinguim. Então, quem gosta de chopp já deve ter ouvido falar nela, né? Eu morei em Ribeirão Preto quando era criança, então eu conheço bastante histórias da Pinguim, né? E quem fornecia a cerveja, o chopp Antártica, acho que era Antártica para essa choperia, era uma fábrica da Antártica que ficava em Ribeirão Preto, relativamente próximo tipo sei lá, 1 quilômetro, um pouquinho mais, eu acho, da fábrica. Mas a choperia no centro da cidade e a fábrica era num bairro vizinho ali ao centro, né? E havia uma lenda aí que o chopp ele saía da fábrica por uma tubulação e ia direto à choperia. Isso é brincadeira, isso não é verdadeiro, né? Mas olha como são as coisas. Pinguim continua uma choperia muito famosa, muito, muito agradável, enfim. E só que quem fornece o chopp dela agora é a antiga fábrica da Antártica, hoje fábrica da Ambev, de Jaguariúna. Então, o chopp de Ribeirão Preto, que é tão famoso por ser fabricado lá, hoje é fabricado em Jaguariúna por uma determinação do CAD. Então, o CAD entendeu que isso prejudicaria, ficaria muito concentrada a produção de cerveja numa mão só e tomou essa decisão. Tá? Alguns outros exemplos que o CAD ficou esperto aí. Só para você ter ideia, em 99, o CAD ele processou Usiminas, CSN e Cosipa. Usiminas, né, é a siderúrgica de Minas Gerais, Companhia Siderúrgica Nacional e a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. Só para vocês entenderem, hoje, se eu não me engano, a Cosipa é da Usiminas e é chinesa. Tá, a China já comprou tudo. Se eu não me engano, a China comprou a Cosipa, eu fui atrás dessa história aí, porque eu sou de Santos, por causa do porto. O porto da Cosipa é enorme. Então a China ela comprou a Cosipa para ter o porto lá, um pedaço significativo, tem um porto importante a Cosipa, porque ela exportava minério, né? Exportava minério, não, exportava produtos siderúrgicos, né? Então ela processou esses caras em 1% do faturamento bruto. E o crime foi crime contra a ordem econômica.
Essa condenação foi confirmada em 2010, como vocês estão vendo aí. Essas empresas entraram em recurso e a coisa está correndo. Gente, 1% do faturamento dessas empresas é um negócio assustador, é muito dinheiro, tá? Então, se esse processo termina assim, é um prejuízo enorme para essas empresas. Isso é uma tentativa de quebrar esse cartel do aço aí. Outro caso famoso foi da Globosat. Em 2001, a Globosat se recusava a vender os canais, que pega pelo satélite, etc. e tal, para a NET. E aí, a partir de 2008, ela passou a comercializar, né, com base não discriminatória, porque ela detinha, né, então ela era um monopólio, vamos dizer assim, e deixou de ser, e é por isso que a NET compete com a Globosat, mesmo sendo cliente dela. Tá? E tem o Procon também, né? Eu já fui usuário do Procon, já precisei do Procon. É um problema com uma companhia e eu fui muito bem atendido, muito rápido. O Procon, ele põe ordem no galinheiro, o pessoal teme o Procon, eu fiquei muito satisfeito com o atendimento que eu tive lá. E esse Procon, ele ganha força mesmo a partir de 1990 com o Código de Defesa do Consumidor. Eu trabalhava em fábricas quando estabeleceu esse negócio aí, o Código de Defesa, e eu lembro que foi um pânico total em muitas empresas, né? Porque você tinha que ter controle, por exemplo, de data de vencimento, data de validade. E no começo as empresas não estavam preparadas para atender isso. Então teve gerente de planta industrial que foi preso. Tá? Então, gente, o PROCON, a proteção ao consumidor, foi uma coisa que pegou no Brasil, uma lei que pegou. Tá? E como eu falei, ela é muito fácil para a pessoa comum se utilizar, uma pessoa sem instrução. Eu não sei absolutamente nada disso, minha área não é o direito, né? Eu sou um cidadão comum, mas, nossa, eu me senti muito importante ao utilizar o PROCON. E, de alguma maneira, ele educa os agentes econômicos. Tá? Então, gente, pergunta do dia. O que significa, é a pergunta que vocês têm que responder, é umas passíveis de cair na prova. Então, o que significa o ponto de equilíbrio do mercado? Então, gente, eu comecei a preencher a resposta aqui. Então, a ideia é que vocês completem ela. Então, gente, é o ponto em que a curva da oferta se encontra com a curva da demanda. Opa, aqui digitei errado, me desculpa. Só vi agora em que a curva da oferta se encontra com a curva da demanda. E o preço da mercadoria harmoniza o interesse dos fornecedores e compradores. Vale salientar, isso como estivesse respondendo. Aqui, gente, não foi pegadinha não, tá? Foi desculpa, foi erro de digitação. Vale salientar que a curva de demanda é a curva que indica a disponibilidade dos compradores em adquirir produtos. Sua característica ela é crescente ou decrescente. Tá? O que é a curva de oferta? Decrescente ou crescente? O ponto de equilíbrio ele é bom, ele é ruim? É bom quando? É ruim quando? Tá? E como é que o Estado afeta o ponto de equilíbrio do mercado? Tá? Ponto de equilíbrio. Lembrando, essa questão vocês vão ter tem bastante material para responder ela aí que nós conversamos e com a literatura que a gente colocou na lista dos livros lá, mas é uma resposta que vocês vão conseguir construir melhor na medida que for andando nossas aulas aí. Então, comece a respondê-la, deixa ela preparada que no finalzinho completa aí. E por último, o que é o mercado? É o local onde os agentes econômicos, famílias, etc., governo, empresas se encontram para efetuar a troca. Quais são os agentes, qual é a função deles, tá? Quais são os tipos de mercado, quais são os tipos, como se caracterizam, etc. Então, é isso aí. Pessoal, me desculpem pelo improviso, eu quero compreender um pouco melhor esse processo, mas eu não tenho os equipamentos, eu precisaria de uma câmera melhor, alguma coisa, iluminação melhor. Então, enfim, entendam isso como um esforço que eu faço com muito boa vontade, assim, é um aprendizado para mim, eu estou me divertindo fazendo isso e espero que essas palavras possam ajudar vocês, tá bom? Grande abraço aí e espero vê-los em breve aí, todos sãos.